Bom, pessoal, boa noite a todos. São 19h31. Tem um pessoal bastante tranquilo aí para estar atendendo a gente. Só o pessoal que está entrando, por gentileza, poderia colocar para a gente da onde que vocês são, né? No caso, a Laura, que entrou agora. Laura, você coloca aí no chat para a gente da onde você é. Por exemplo, o Marcos Ferreira é do Rio de Janeiro. O Marcos é de Belo Horizonte. Alguns já se identificam no próprio login, o pessoal mais experiente, porque aí todo mundo sabe de onde todo mundo é e ajuda na nossa estatística aqui também. Isso, para saber qual a abrangência disso, né? O Fernandes está aí também, foi aluno do EAD, que está aí. Hoje está lá na Austrália, né? Conscienciograma sem drama. Sem drama, muito bom. A Nilsa está aí, a nossa aluna de EAD, muito bom. Bom, gente, hoje nós estamos aqui com o professor Djalma, com o professor Albert. Nós estamos aqui para fazer uma divulgação do curso de imersão que vai acontecer do dia 6 e 8 de novembro. Nós temos uma apresentação que vocês também podem ter acesso aí, né? A essa apresentação. Então, como a gente vai passando, né, as planilhas, nós vamos nos aprofundando no conteúdo que está sendo colocado aqui. Tem pessoas que são nossos alunos, tem pessoas que são voluntárias que estão nesse momento, mas o objetivo maior desse encontro, nós três professores aqui e vocês juntos, é para a gente debater e aprofundar mais a importância e a relevância evolutiva do curso em si. Então, o que compreende hoje a imersão em conscienciometria? É muito interessante a gente pensar sobre algumas coisas. Esse curso de campo é o segundo curso de campo já. Então, nós já estamos na segunda edição, já tem um ano que a gente fez o primeiro. Acho que é bom falar um pouquinho de história, né? O primeiro curso, ele foi na inauguração do hotel, do Mabu Interlúdio. A gente tinha acordado com o pessoal do hotel que a gente faria o evento de abertura, vamos dizer assim, um evento mais conscienciométrico, conscienciológico no caso, seria o nosso curso de imersão. Então esse curso de imersão ele ocorre no nosso hotel aqui, no Mabu Interludium, que quem não sabe ou quem não esteve aqui ainda na Cognópolis, vai poder conhecer um hotel bastante interessante, tem 100 habitações, né, de um padrão muito bom, um hotel 4 estrelas. Hoje ele está sendo, vamos dizer assim, foi arrendado pela rede Mabu, que é uma rede internacional muito boa, de origem de Curitiba basicamente, mas eles têm uma qualidade muito boa. Tem um outro Mabu muito grande aqui também. Agora esse é um hotel mais focado nos eventos e também no ambiente, na ambiência. Ele aproveita essa nossa ambiência aqui da Cognópolis, que é um balneário energético, para as suas atividades. Às vezes as pessoas vêm, que não são até da Conscienciologia, e falam: nossa, como eu dormi bem esses dias, eu não vou mais mudar de hotel, vou ficar por aqui. Então, o fato da gente estar um pouco mais retirado do centro, que provavelmente seria uma coisa ruim para um hotel, ele traz essa coisa boa. Então nós já temos um ambiente, um hotel bom. O curso de imersão ele deu um início, ele deu um pontapé inicial num trabalho de curso de campo conscienciométrico. É também o primeiro curso de campo conscienciométrico, não havia cursos de campo conscienciométricos, né? Aos moldes, já quem conhece, do ECP2, mas com uma vantagem, não tem pré-requisito. Aos moldes do ECP2, porque o ECP2 tem um ECP1 anteriormente, mas a forma como nós montamos a imersão, nós temos um pouco da parte que acontece no ECP1 e a parte que acontece no ECP2 também. Por isso que a gente faz vamos dizer assim, esse comparativo para as pessoas poderem entender. Mas é um curso muito voltado para a interiorização. Conscienciometria é você olhar você, a gente conhecer a gente. A gente normalmente está tão ocupado com a vida que a gente não tem tempo para se conhecer. Então, as pessoas não param para se olhar, não param para se ver. Então, uma imersão em conscienciometria é um momento em que você vai parar para mergulhar no seu micro-universo.
E é uma coisa muito interessante esse processo. E isso é uma coisa interessante porque o curso em si, ele não tem pré-requisito. Pois é, você pode pode trazer quiser, parentes, quer dizer, esse processo de interiorização, como o professor Djalma está colocando, é pertinente a todas as consciências. Então a gente não tem um pré-requisito, a pessoa tem que ter CP1, ou tem que ter alguma coisa nesse sentido, para poder estar fazendo o curso de imersão. Entrou algumas pessoas aqui, talvez essas pessoas não colocou, mas a Diana e o Wade, né? O Wade deve ser lá dos Estados Unidos. Não, é Heidi. Heidi. Aí Heidi coloca, por exemplo, de que estado que é. She's our student from, Conscienciogram without drum in English. But we cannot speak English all the time. I'm sorry, Heidi, about that, but we can, if you need anything, just please, tell me that we can explain to you in English as well. Beleza. Então ele é do EAD em inglês, é isso? Ela é de inglês. Interlocução internacional. Exatamente. Tem a Nils também, que é da Alemanha. Tem a Nils da Alemanha, o Ferraioli, que é da Austrália, e a Heidi, que é dos Estados Unidos. Que bom, estamos internacional. E a Diana, de onde que é? A Diana, depois Diana, você pode colocar em que localidade que você está, só para a gente poder fazer uma estatística aqui, tá? Se entrar outras pessoas também. Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Beleza, representante do Rio de Janeiro. Bela cidade, gosto muito de Friburgo. Bom, gente, nós temos também aqui a apresentação dos slides, e aí o professor Djalma já deu uma introdução com relação ao histórico, né, desse processo. E aí nós vamos seguindo um pouquinho, aí vamos depois discutindo entre os professores. E é importante também que, se vocês tiverem dúvida ou tiver alguma situação que não ficou clara ou gostaria de aprofundar... Ou qualquer coisa pessoal também, se quiser perguntar fora do assunto também, nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para isso. Então nós vamos seguir colocando o conteúdo sobre conscienciometria, a questão do aprofundamento dessa, né, especialidade, porém fica aberto para vocês dialogar, colocar ponto de vista diferente. Você pode perguntar de qualquer coisa, mas a gente vai fazer uma resposta conscienciométrica. Isso. Só isso, não tem problema. Conscienciômetro tem esse hábito. Tem esse mau hábito. Tá, gente? Então, aí na tela de vocês, né, tem a questão do curso, né, só enfatizando, dia 6 e 8 de novembro de 2015, tá? No Hotel Mabu. Então, vamos passar para um outro slide, que aqui ele fala a questão da conscienciometrologia. Na verdade, ele fala dessa especialidade, né? Já é um curso de imersão voltado para a conscienciometria, então é importante a gente entender como que funciona isso, porque dentro do curso, as pessoas que participar, eles vão ganhar um conscienciograma. Isso é uma coisa interessante. É uma coisa interessante, porque dentro de todas as pessoas que participarem do curso, eles vão ganhar um conscienciograma. Então, quando ele ganha um conscienciograma, ele é um instrumento principal de avaliação dentro da conscienciometria. Tá? E dentro da Conscius é o livro que leva todos os cursos utilizando. É a base, né? É a base. De vários cursos nossos em cima desse livro. E aí nós temos a definição que vocês também estão vendo aí. Eu vou só repetir aqui, né? A conscienciometria é a especialidade da conscienciologia aplicada ao estudo das medidas conscienciológicas, da métrica ou avaliação técnica parametrizada da consciência poliédrica, multifacetada, holossomática, multidimensional e pluriexistencial, tendo o conscienciograma por principal instrumento de avaliação. Então, você vê que a nossa manifestação como consciência é extremamente complexa, né? Nós somos poliédricos, multifacetados, holossomáticos, multidimensional e pluriexistencial. O ano passado todo mundo ganhou o conscienciograma ainda autografado, né? Foi autografado pelo professor Val. Esse ano acho que não vai ser possível, não sei se sobrou lá do estoque. É possível que tenha alguns ainda. E de repente, dependendo do número, a gente sorteia lá na hora. É interessante. Agora só se for para, né? Oi? A do professor Walter foi a para, né? Não, agora essa não vai. Agora o negócio dele... Ou já está assinado, agora não dá mais para pegar a assinatura. Então, gente, o que acontece? O que é importante da conscienciometria dentro desse curso de imersão? É justamente a gente se ver desse processo multifacetado que nós somos.
Nós somos uma consciência complexa, multi-existencial, tá? Pluri-existencial. Então nós temos uma série de situações que nós temos que nos entender melhor, desenvolver melhor isso. Então a conscienciometrologia, ela propicia fazer essas mensurações, né? Medir o nosso nível de maturidade, que isso é o mais importante. Você está onde dentro da escala evolutiva? E aí, por exemplo, se eu podia aprofundar mais sobre a avaliação técnica parametrizada da consciência poliana? É parametrizada no sentido que a gente vai dar notas em função de traços, em função de atributos, e isso é o que a gente chama de parâmetros, né? A gente dá nota em 2.000 questões, então se são 2.000 questões, essas 2.000 questões divididas em 10 sessões, tá certo? Aí nós vamos ter aí 20 perguntas por folha de avaliação. Esse é o parâmetro, né? O universo é uma folha de avaliação das 20 perguntas e o universo global são as 100 folhas de avaliações. Então, por isso é que parametriza, por isso é que a gente consegue ordenar, né, dentro das nossas folhas e tal. Quem já respondeu o conscienciograma ou já participou do conscienciograma sem drama, teve a experiência de preencher a planilha, né? Ele é parametrizado também por conta do modelo evolutivo, a parte que ele se baseia, né, que é o serenão. Perfeito. O serenão, teoricamente, tiraria 10, ou seja, a nota máxima em todas as questões. Isso é um parâmetro para a gente se guiar ali, né? É verdade. E aí, dentro desse parâmetro, é simplesmente o serenão, não é isso? Tira a nota 10, ele tem que partir de algum lugar, né? Verdade. Que é uma coisa factível, né? Tem vários serenões que ressomam, né? Então isso é um fato, tem como fazer Todos isso. os serenões Todos ressomam. Isso. Quando parar que vira... Mas tem vários ressomados agora, né? Isso, então tem ressomados, ressoma. Então isso para poder medir, a gente está pegando aquilo que é um top de linha do planeta Terra. Uma coisa né? importante do conscienciograma é que é para consim, é para consciência intrafísica, tá certo? Então não é uma análise para consciex, porque o contexto de análise do conscienciograma é a vida intrafísica. A gente poderia estar fazendo uma conscienciometria de consciex dentro da intermissão, e aí as perguntas seriam certamente diferentes, ou são certamente diferentes na hora que você vir do lado de lá, tá certo? Mas as nossas perguntas do conscienciograma são para consciência. Isso aqui é inédito. Ainda não tinha um instrumento intrafísico, tá certo? Com esse padrão de mensuração. Eu vou trazer uma questão aqui que pode ser que seja uma dúvida de uma pessoa, e aí eu vou dividir então com os professores aqui como que isso. O curso em si, ele não tem pré-requisito, certo? Certo. E aí vamos dizer que chegou uma pessoa e recebeu o conscienciograma pela primeira vez e vai fazer o curso pela primeira vez. Não tem problema. Como que ele vai desenvolver com isso? Acha que isso vai dificultar, vai facilitar? O que vocês acham? Normalmente o conscienciograma não é o primeiro livro que as pessoas leem, mas eu já ouvi muitas pessoas falarem que o primeiro livro que leu da conscienciometria foi o conscienciograma. Ele não é um livro simples, fácil de se ler. Dentro de um contexto como um curso como esse, vai ser interessante porque vai facilitar a pessoa o entendimento da análise que tem que ser feita a partir daquelas perguntas. Ela vai começar a entender como se autoavaliar. Então, a gente não precisa de muita coisa prévia dentro para poder começar a ela ter um pouco de prática disso. E, além de tudo, você vai estar imerso dentro de um ambiente como esse durante um final de semana. Então, eu não sei se todo mundo sabe o que é o holopensene, mas tem um holopensene. Pensene é pen, sentimento, pen, pensamento, sem sentimento, N, energia. É a manifestação mínima da consciência. Você não quebra, é o átomo de manifestação da consciência, o pensene. Você não faz um pen sem e um sem N. Então, na realidade, todo mundo penseniza, né? Todos nós nos manifestamos através de pensenes. E, à medida que todos pensenizamos de uma determinada maneira, isso tem uma tendência a se organizar, cria uma organização pensênica. Essa organização pensênica que a gente está falando é um holopensene. E o campo
É um holopensene mais, vamos dizer assim, volátil, porque ele começa e termina, mas o fato da gente estar imerso dentro desse campo facilita a gente pensar sobre determinados assuntos. Vocês já repararam que se a gente for onde tem um monte de gente que é inteligente, a gente fica mais inteligente? Esse é o processo da interferência. Então, não estou dizendo que a gente é inteligente, só estou dizendo que se todos nós estivermos inteligentemente pensando na nossa evolução, aí existe uma certa inteligência, que é a inteligência evolutiva, tá certo? Essa vontade de evoluir pela própria decisão. Eu acho que isso é uma decisão inteligente. Então, quando as pessoas se unem com esse objetivo, o ambiente predispõe, facilita esse entendimento, comparativamente se você pegar o livro e levar para casa e tentar estudar ele sozinho. Você vai ter uma série de obstáculos e dificuldades que provavelmente dentro desse campo você não vai ter. Então, por exemplo, podemos concluir que mesmo que a pessoa está vindo aqui crua, que nunca viu nada, o fato de estar imerso dentro do campo vai otimizar até no sentido de poder entender mais o livro, entender mais sua intraconsciencialidade. Vai acelerar, inclusive, a criação de sinapses e de parasinapses a respeito. E recuperação de capacidades que ela tinha antes de renascer. Ela vai ajudar a recuperar habilidades inatas sobre isso. Bom, gente, eu achei interessante. Gente, se vocês quiserem participar, colocar, pode fazer. Eu, às vezes, estou fazendo essa parte assim, mas fique à vontade em relação a fazer pergunta, tá? Vamos passar para o terceiro slide. A gente vai falar, então, dos objetivos do curso, né? Então, o que o curso tem algumas situações, e aí os professores, nós três aqui, vão estar debatendo com vocês com relação a isso. Então, o primeiro objetivo do curso de imersão é propiciar uma ambiência próxima ao curso intermissivo, tá? Então, a primeira coisa é ver se alguém, né, esse termo, curso intermissivo. Todo mundo entende que alguém não sabe o que é curso intermissivo aí? Se não souber, a gente explica mais ou menos o que é o curso intermissivo. Vamos pedir para interagir, né? Alguém não sabe. Se tiver só uma pessoa que tem dúvida, eu explico o que é curso intermissivo. Já vale a pena, né? Já vale a pena porque falar de curso intermissivo é bom. Todo mundo sabe o que é curso intermissivo. Todo mundo já é experiente, já. Alguns aqui eu sei que sabem, né? Porque eu conheço. Já fez curso com a gente. Outros eu não sei. Então vamos falar então de um modo geral. Então, por que o curso de imersão ele tem propiciar uma ambiência próxima ao curso intermissivo? Eu vou colocar o meu ponto de vista e os professores vão colocar também em relação a isso. Uma das coisas que é importante é, o curso intermissivo é antes da gente vir para cá, certo? Antes da gente ressomar. Então nós tivemos um período de intermissão entre uma vida e outra, né? E nós fizemos um curso no extrafísico. E aí o que acontece? Quando você vem para o intrafísico, então o que acontece? Dentro desse curso, você, de alguma forma, dentro do curso de imersão, você vai mexer com a sua intraconsciencialidade. Você vai mexer com coisas que estão dentro de você. E isso pode propiciar também, às vezes, o resgate de cons. O resgate de cons tem uma certa relação com o curso intermissivo. Porque quando a gente está aqui no intrafísico, muitas vezes a gente não lembra, a gente tem o processo da somática, né? Do corpo físico, do restringimento somático, e aí a gente não lembra de algumas coisinhas que deve lembrar. Então, o curso em si, quando mexe com a sua intraconsciencialidade, ela pode provocar, dentro do curso de imersão, o resgate de cons. E esse resgate de cons tem a ver com o processo, às vezes, da sua intermissão. Uma coisa importante é a Equipex também. A Equipex, que da conscienciometria, ela tem um padrão pelo seguinte. Gente, conscienciometria não é uma coisa que acontece só no intrafísico. Aqui no intrafísico nós somos jejunos com isso. No plano extrafísico, e principalmente no curso intermissivo, a conscienciometria foi uma coisa muito intensa. Todos nós passamos pelo processo conscienciométrico. Foi uma ferramenta importante dentro do processo do nosso curso intermissivo. Então, é isso aí, ó. A ambiência ao curso intermissivo dinamiza a manifestação traforista. Exatamente. É uma questão mais traforista, dinamiza as nossas potencialidades, a gente reconhece mais as nossas potencialidades, isso aumenta a autossuficiência, isso aumenta a autoconfiança, o autodomínio,
energético, autodomínio pensênico, e a pessoa bota o bloco dela na rua, vamos dizer assim. A pessoa começa a se manifestar mais amplamente como consciência, como disse muito bem o professor Eliel. Isso pode levá-la a lembrar efetivamente, até ter retrocognições sensórias, inspirações, retrocognições de sentimentos, às vezes de situações, às vezes até verdadeiramente pequenos flashes do seu curso intermissivo. Impressões, às vezes acontece. Impressões. Tudo isso é muito importante para redirecionar, reperspectivar, aprofundar o entendimento da nossa proexis, o entendimento dos nossos objetivos, da nossa especialidade, na verdade, da manifestação mais profunda da nossa materpensenidade, da manifestação mais profunda do nosso mega traforismo, o trafor mais forte da gente, aquele que faz a gente se manifestar mais como consciex. Quando a gente era consciex lúcida, bem lúcida, o nosso traforzão ele estava amplo, ele estava assim, exuberante, ele estava aparente, entende? Da nossa manifestação extrafísica. Por isso, o segundo item ali, vivenciar a manifestação de consciex, é isso. É essa exuberância que a Helena sugeriu aí do traforismo, da nossa capacidade consciencial. E é justamente isso que a gente quer focar, que a gente quer abordar. Qualquer outro processo é em função da ociosidade, do trabalho da ociosidade dos nossos trafores. Hoje nós temos provavelmente um grande potencial em desuso, tá certo? Sem uso. Seria muito, muito importante que a gente pusesse esse processo em uso, que a gente começasse a aplicar nosso potencial de maneira mais ampla. Uma coisa que eu acho que é importante o professor Djalma está colocando, que é já entrando já no segundo item, né, dos objetivos, que é vivenciar a manifestação pessoal na condição de consciex. Veja, gente, nós estamos na condição temporariamente de consciência. A nossa origem é justamente a condição de consciex. Então, isso é um fato. O processo de consciex é uma coisa que permeia todas as nossas ressomas. Tá? Então, o consim em si, ele é, de um certo modo, temporário, ele é temporal a essa programação existencial específica. Então, desde o momento que a gente começa a entrar dentro de imersão de um campo, que começa a lembrar o curso intermissivo, é inevitável você ver a sua condição de consciex antes de ressomar. Isso está muito próximo. Então, o ideal era que a gente vivesse isso o dia a dia nessa condição. Como consciência. As necessidades do corpo, assim, vamos dizer assim, as condições que o corpo nos impõe no dia a dia, se a gente for ver a quantidade de tempo que a gente leva mantendo as necessidades corporais, isso ocupa uma área do nosso espaço mental, das nossas preocupações e da quantidade de energia que a gente gasta muito grande. Isso interfere na nossa cognição, interfere no jeito como a gente pensa, como a gente vê, como a gente compreende, como a gente perspectiva a nossa vida. E quando a gente, às vezes, tem uma experiência fora do corpo, todo mundo sabe o que é uma experiência fora do corpo, a gente se confronta com essa disparidade da nossa intraconsciencialidade de consim e da nossa intraconsciencialidade de consciex. Quer dizer, é o parapsiquismo, que é o psiquismo de consciex. Eu agora fiz uma outra acepção de parapsiquismo. Tá? O parapsiquismo é o psiquismo da consciex e o psiquismo, que é o psiquismo da consim. Então, aí você fala assim, mas o parapsiquismo não é uma coisa assim fenomenológica? É o fenômeno que é o trailer da sua manifestação de consciex. Se você se manifestasse como consciex o tempo todo, realmente, você seria um fenômeno contínuo. Não é verdade? Agora, pensa nisso que você vai entender um pouquinho do que é se manifestar o tempo todo como consciex. Mas que fenômeno contínuo é que você está falando? Djalma, é assim, a gente perceber que existe a multidimensionalidade constante.
Essa é um nível maior de autoconscientização multidimensional. Esse curso permite isso porque são 2 campos. Então o fato da gente, quando a gente vai no campo, quem nunca teve experiência de um campo vai ver, for ver pela primeira vez, vai ver que a gente vai para o campo, a gente sai impregnado com aquilo. E aquela impregnação, ela tem uma durabilidade. Se a gente estiver dentro do holopensene do hotel, aquilo se mantém durante aquele processo. E no dia seguinte tem outro campo. E aí a gente trabalha depois disso com as oficinas, que nós vamos explicar quais são. Isso a gente tende a aprofundar ainda mais dessa sensação. E nesses, vamos dizer assim, nesses microfenômenos. Os fenômenos mais sutis são mais importantes do que os macrofenômenos. Os macrofenômenos servem para acordar a gente. É tipo aquele barulhão que acorda a gente. Pá! Aí a gente acorda. Depois que a gente acorda um pouquinho mais, não precisa fazer muito barulho. Você só fazer um barulhinho, você já chama atenção. Entendeu? Então, então a comparação fenomenológica é essa. Vocês vão ver que durante o curso você precisa fazer só um barulhinho, você já está entendendo o que é essa interação interdimensional, esse processo interdimensional. Nós somos seres interdimensionais, como consciente. Entendeu? Quando você começa a pensar como consciente, você entende que você... Não é que você entende ou que você acredita que você é interdimensional. A perspectiva sua é interdimensional. Então não é uma crença, não é nada. É uma questão de cognição, uma questão de parasinapse, uma questão de paracerebralidade. E aí nós temos o terceiro item do objetivo, que é ampliar o autoentendimento quanto às tendências pessoais. Então nós temos uma tendência a se comportar, tem uma tendência a agir de uma certa maneira, e aí o campo ele propicia justamente, ele vai trabalhar lá trafal, depois nós vamos estar falando mais em detalhes sobre isso. Então esses traços pessoais, ela acaba levando você a uma certa tendência, a uma certa preferência, e no campo ele ajuda você a ampliar esse autoentendimento das suas manifestações. Então, a sua manifestação em si, ela pode ser o quê? Medida. Você pode acompanhar isso, como que você se comporta, como é que você funciona, e é isso que é interessante na conscienciometria, porque ele faz a métrica disso, como que você se comporta mediante uma situação, mediante um ambiente. Isso tudo tem maneiras de a gente se manifestar e a gente poder perceber isso. Tanto é que as pessoas mais lúcidas conseguem perceber isso claramente. Tem pessoas que não precisam abrir a boca, só em você olhar o comportamento, você já tira várias conclusões. Verdade. A partir disso você vê um monte de coisa. Então isso tem a ver com detalhismo, né? A gente começar a ser mais detalhista em determinadas coisas. Mas só pegando esse gancho que o professor Eliel falou aí, todo mundo tem seus valores, né? O que é importante, relevante, só que a gente normalmente não sabe ver que valores que nos mobilizam, a gente não avalia isso. E esses valores, eles são um resultado dessa nossa experiência holobiográfica, desse nosso temperamento, dessa nossa característica pessoal. A gente precisa entender isso. Tem gente que fala assim, não, mas eu sou assim, eu reajo assim. Tá, mas você reage assim, mas por quê? E você reagiu a quê? E você reage sempre assim? O que mais que houve durante essa reação? Que mecanismos são esses? Que tendências você tem em função das suas experiências prévias? Se você estudar bem as suas tendências, você, como um bom detetive, levantar tudo isso, você vai saber por onde você andou, onde você viveu, se você foi homem ou mulher, em que época, vai saber um monte de coisa. Se você for bom mesmo, assim, CSI, sabe o que é CSI? Aquele cara que é o forense, é o detetive forense que vai procurar as evidências nos rastros das nossas manifestações. O detetive forense, ele diz, se você entra num ambiente, você interfere no ambiente e você deixa alguma coisa sua no ambiente e o ambiente deixa alguma coisa dele em você. E é possível medir isso fisicamente. Agora imagina energeticamente, gente. Então nós, como detetives forenses, andamos por ambiente, encontramos com pessoas e temos rastros de tudo isso hoje na nossa consciência. É só pegar uma lupa e aí fazer essa, não uma lupa não, desculpa, pegar um micrótomo, como diz o professor Valdo,
E aí, olha, aí depois bota como um micrótomo no telescópio e você vai começar a se entender, entendeu? Um montão de coisa pequenininha misturado com um montão de coisa grandona que a gente fez. E aí, quando a gente começa a comparar essas duas coisas, a gente começa a entender, o discernimento da gente vai aumentando. A lupa é o do Sherlock Holmes, também funciona, Esse só que cara apontada é bom, para dentro. Esse cara é bom de lupa. A lupa vai para dentro. A lupa apontada para dentro, essa é a base da autoconscienciometria, né? E a gente, esse é um dos fatores, pelo menos, que me atraiu para dentro da conscienciometria, é a questão de saber que a gente funciona. A gente que mexe com máquina, né, tem uma turma aqui grande, a gente sabe que as máquinas funcionam e tem até aquela curiosidade, mas nós também funcionamos de uma determinada maneira. E é muito instigante você desvendar esse funcionamento. Levantar o capô. Levantar o capô e olhar como é que funciona. Como é que é esse negócio aqui? Vamos pegar no tranco, como é que é o negócio? Levanta o capô aí e vê como é que é esse negócio. Que bobina é essa daqui, esse troço aqui? Vamos lá então. Vamos passar então para a quarta. E aí até vou puxar um pouquinho o professor Albert, porque tem até uma pesquisa pessoal dentro dessa linha que envolve memória, né? Então ele coloca assim, né? O quarto item ele coloca otimizar nosso papel dentro da Max ProX grupal, ativando a memória através das técnicas conscienciométricas. Quando a gente mexe com conscienciometria, aqui no Conscien Cobaia a gente vê muito isso. Na conscienciometria de maneira geral, a gente mexe muito com a parte cognitiva e em paralelo com a parte energética. Lá nesse curso de campo, a gente mexe nas duas coisas, mas mais na parte energética, interferindo na parte cognitiva. E esse holopensene, o professor Djalma aí, o professor Léo estava falando antes, esse holopensene, esse processo energético, propicia uma condição melhor que ativa as nossas memórias. Memórias que a gente nem, às vezes, ainda não tomou consciência que tem, mas o negócio ativa de qualquer maneira. Aí o negócio traz para uma condição mais lúcida. E uma das consequências de lembrar de determinadas coisas é essa que está falando aqui, né? A gente se colocar, eu passei por isso, convivi com o fulano, aí a pessoa se encaixa melhor na programação existencial e no contexto aqui da Max ProX, que é o item que está falando aqui, né? E tudo é evidência conscienciométrica, lembrar e não lembrar também. O que a gente não lembra é importante também. Eu não lembro disso, eu não lembro daquilo, aí você vai começar a entender que certas questões, por exemplo, eu tive um acidente, que eu perdi a perna, e eu não lembro de tudo do acidente. Eu lembro de alguns pedaços do acidente, eu lembro de flashes do meu acidente, como eu lembro de flashes de situações de outras vidas também. Do mesmo jeito, aquele momento traumático, ele ficou na minha memória de uma determinada maneira, ele ficou sufocado na minha memória de determinada maneira. Então, se eu entendo, se eu lembro que eu passei por alguma coisa, mas eu não lembro, eu sei o que eu não lembro, quando a gente sabe o que não lembra, é importante. Porque aí você sabe por que é que você sufocou aquilo, de que jeito. E aí você vai ver a ausência de lembrança em outra circunstância e você vai ver, nossa, então eu devo ter um sofrimento que é paralelo, que é mais ou menos análogo a esse sofrimento que eu tive para poder sufocar como defesa essa memória. Então, em determinados momentos, as visões do meu acidente elas foram aumentando, porque o meu sofrimento ao redor dele foi diminuindo. Então, esse é um segundo problema da conscienciometria. Na medida em que você começa a descobrir determinadas coisas a seu respeito, que você despressuriza aquele sentimento de sofrimento guardado, a memória volta à tona. Tem gente que diz que você precisa mexer na memória para poder diminuir o sofrimento. Eu particularmente acho que o inverso, em geral, é mais produtivo. Você mexendo na cognição, ajustando o processo, despressuriza, desdramatiza, a memória superficializa. E aí a memória aumenta. Quando a memória aumenta, confirma, reconfirma o processo e o ciclo conscienciométrico reinicia. Então, aí vocês vão me perguntar, vocês são conscienciômetras,
vocês estão fazendo conscienciometria, muitas vezes já não sabe tudo de vocês, não? Gente, a gente é uma, vamos dizer assim, não é uma enciclopédia, falar com a enciclopédia não, a gente é muitas bibliotecas de enciclopédias, muitas. Então é difícil da gente esgotar esse troço. Uma coisa que eu atrelo muito a questão da memória é a questão da maturidade. O quanto que quando você, de certo modo, começa a se conhecer melhor e ter uma maturidade maior, a lembrança vem. Tanto é que o processo de retrocognição, que é lembrando de vidas passadas, depende muito da sua maturidade. Então, quando você usa a ferramenta da conscienciometria com o objetivo de aumentar a sua maturidade, a sua memória também resgatada em cima disso. Ativo. Agora tem algumas questões, por exemplo, o outro veículo nosso, o holossoma pode lembrar e eu não estou consciente. É a base da reação automática. Exato. Vem aquele negócio, energeticamente dispara um mecanismo emocional, eu reajo, porque parte do meu holossoma lembrou ele sabe que ele naquela época, ele achou que aquela reação era mais eriçou igual gato. Reagiu de determinada maneira, mas eu não tenho ainda, pode ser que eu ainda não tenha total consciência e não lembro exatamente do fato. Mas o meu holossoma lembra. Esse é um dos grandes, a gente vai adquirir. Na maioria das vezes é isso que acontece. E aí isso é uma memória, só que a gente não está normalmente avaliando como memória. A gente diz assim, não, eu não gosto disso. Olha, quando eu vejo assim, fulano de tal me dá um negócio. Ela está codificada. A pessoa ainda fala, me dá um negócio. É que aí não estudou o que é um negócio. A gente aqui na conscienciometria não gosta dessas palavras. Me dá um negócio, aí eu senti uma coisa. A gente gosta de nomear, me deu um treco, a gente gosta de nomear o negócio. Aí isso aqui é conscienciometria. Que trem é esse? Que trem é esse aí? Aí nós temos que estudar o trem, entendeu? Na verdade, o comboio. Né? Porque trem é outra coisa. O né? trem puxa. Tem muito mineiro aí. O trem você puxa, o negócio vai a um fio da meada. O trem é o fio da meada. Vamos lá, então vamos para o último item, né, que é o objetivo do curso, que é favorecer a compreensão das prioridades evolutivas pessoais. Então, dentro desse contexto da conscienciometria, é justamente isso, né? O quanto que você conhece quem você é mesmo, e aí isso te dá um norte, uma certa prioridade evolutiva que é sua. Às vezes tem pessoas que acabam dentro do curso descobrindo qual que é a sua linha de pesquisa, dentro da Conscienciologia, a pessoa acaba se encontrando dentro desse contexto. Tem pessoas, às vezes, dentro da Conscienciometria que fez o curso. Não, a minha especialidade é o curso que eu fiz, é o que eu estou aqui. Ou não. Mas ou não. Ele está achando que você é mineiro, não? Rapaz, eu não sou mineiro não, mas eu morei em Babacena. Eu morei em Babacena quando eu tinha 14 anos, entendeu? Você conhece eu conheço bem isso aí, conheço. E aliás, tenho muitos amigos mineiros. Né? Agora essa parte de favorecer a compreensão das prioridades, às vezes a gente fica envolvido muito na vida intrafísica e vai para um curso desse, pode mudar tudo, ali aquele estado, aquele holopensene faz a gente às vezes rever determinadas prioridades. É o que eu entendo que ele está querendo dizer aqui, né? As prioridades, mas que bobagem é essa que eu estou lá naquela... Aí muda às vezes a direção por conta da parte multidimensional. Quando limpa a cabeça da gente, as coisas às vezes tendem a ficar mais claras. E o campo faz isso, o campo limpa a cognição da gente, limpa o holossoma da gente. A gente passa uns dias assim, num lava-jato violento, energético, emocional e mental. Então aí essa condição deixa a gente num estado de compreensão das coisas melhor, é um bom momento, inclusive, para reperspectivar as prioridades evolutivas. Você pode fazer isso de caso pensado, ou às vezes até as inspirações já vêm para você. Imagina, se você recupera alguma coisa do curso intermissivo, se você recuperou o COIN, se você limpou a cabeça, se você entendeu mais sobre você, aí você reperspectiva as suas prioridades evolutivas, é um bom momento para fazer isso. E pegando o gancho que o professor Djalma colocou, que eu achei muito interessante, que essa limpeza, ela dá uma tranquilidade até para a pessoa priorizar a sua recim. Qual é a recim prioritária nesse momento evolutivo? Então, dentro do campo, isso fica claro.
o que eu tenho que mexer primeiro, o que eu tenho que superar intraconsciencialmente primeiro. Então, essa prioridade da reciclagem intraconsciencial dentro do campo pode propiciar muito isso. Você está falando nisso, eu não sei se vai ter um slide desse, mas no dia anterior ao campo, a gente já vai ter uma atividade que pensou nisso, né? Vai ter um negócio assim, um slide disso? Eu acho que vai falar das oficinas. Das oficinas da sexta-feira, a gente vai falar. E isso é uma coisa que acontece antes, né? Já se prepara para justamente ter essa compreensão evolutiva. A gente já leva alguma demanda, a gente tem que ir aberto que essa demanda pode ser ajustada lá no campo, né? Sim. Mas já é interessante a gente ter pensado antes, na atividade da sexta-feira. Nós estamos consumindo bastante água, hein? O que está acontecendo? A Áurea fez uma boa pergunta aqui, ó. Como a conscienciometria interage com as outras especialidades I6? É uma pergunta boa, nossa voluntária, na verdade é a nossa companheira do voluntariado, né? Companheira. É uma companheira voluntária. Companheira voluntária. Eu consigo cobaia voluntário, ela está dentro do contexto. O problema são as companhias involuntárias. Né? Essas são mais problemáticas. Né? Mas assim... As voluntárias é muito melhor. Muito melhor. Ela tem razão. Você é um cara inteligente. Olha só. A conscienciometria, olha, boa pergunta. A conscienciometria é cross. Ela atravessa todas as especialidades da conscienciologia. Então, toda especialidade pode virar uma metria. Ou ela vai precisar das ferramentas conscienciométricas na aplicação da sua especialidade. Em muitos cursos, especialistas de determinadas áreas aparecem conscienciômetras para atender essa necessidade dentro de um curso. Então, a gente é parceiro nesse sentido. Eu costumo falar muito sobre, sempre falei sobre isso aqui na PAN. Falei, gente, as nossas coisas a gente faz no fundo para as outras I6. Porque como a gente é cross, a gente não verticaliza um produto. O nosso produto ele atende a todo mundo. Então, o que a gente tem também não pertence a gente. Não sei se está claro para vocês. Na verdade, ele pertence a todas as outras especialidades. A gente faz você dá conscienciometria? Não, isso aí, na verdade, você pode levar para a sua ensino. Não, eu queria fazer um curso que muitos cursos começaram aqui e depois foram para outras I6. Um deles é CGC, outro é o CPC. São cursos que começaram aqui. Ele é transversal. Agora tem uns casos muito óbvios. Por exemplo, nosso vizinho aqui do lado, você está falando de 6 especialidades, aqui tem a consecutivos, e a gente mexeu bastante no negócio da memória aqui, né? Exato. Para a gente aprofundar em processos de vida passada, precisa aprofundar na conscienciometria. Tem jeito. Senão é muito fácil distorcer. Numa vida só, se a gente não ajusta, já é fácil distorcer. Exato. Você pesquisar sem aprofundar as vidas passadas, e a distorção é enorme. É grande. Consciencioterapia depende de conscienciometria. É como se a gente fosse para o consciencioterapeuta, nós somos o cara do raio-x. Do diagnóstico. Então nós somos do raio-x. Aí, o homem do raio-x, como é que é esse negócio aí? O cara pergunta aí, pois é, a gente já trabalhou várias vezes com a consciencioterapia e a bola, ela bate redonda. Entendeu? Eles batem a bola, a gente devolve, bate, devolve, bate, devolve. Então a coisa evolui. Ela tende a ter um sinergismo grande. As prioridades evolutivas batem direto lá na Apex. Entendeu? Então nós estamos na Apex. Então, se for falar, gente, se bobear, a gente vai falar em tudo aqui. Todas as ICs vão estar representadas de alguma maneira. Parapsiquismo, precisa você ter conscienciometria. Se for para uma consim, já ajuda a fazer uma resposta mais adequada. Se envolver consciex, idem, a mesma coisa. A conscienciometria já ajuda a mapear o processo. Exatamente. Lá na Ectolab, por exemplo, o pessoal tem um elemento que é a parapercepciometria, que é um exercício de análise métrica parametrizada das suas parapercepções. Essa técnica, ela é uma técnica conscienciométrica. Pertence a gente? Não, pertence a eles. A gente pode fazer parapercepciometria aqui? Pode. Isso daí vai ajudar ele a entender melhor ainda a parapercepciometria que ele está fazendo com enfoque bem específico dentro da especialidade dele. Então,
No fundo, conscienciometria é o pedaço que mensura, que parametriza a vivência conscienciológica. Se a gente colocar da questão da métrica, ela pode entrar em todas as ICs. Né? Nós temos a invexometria, tem a proexometria, então tudo pode ser medido. Desde o momento que tudo pode ser medido, ela pode entrar em qualquer, né, na maioria das ICs que envolve a medir alguma coisa. Tem um cara lá, o tal do Kevin, né? Lord Kevin, da terra do nosso amigo ali, fala que uma coisa só pode ser melhorada se ela for medida, né? A conscienciometria mede a consciência. Para melhorar a consciência é o quê? Evoluir, né? Quem que é esse cara aí? Lord Kelvin é o cara que inventou a temperatura. O Kelvin? O Kelvin falou isso? Eu vou começar a estudar esse Kelvin melhor. Eu tenho olho nele. Eu tenho a impressão que eu conheço o Kelvin. Ele é conscienciômetro. Eu acho que ele é colega de trabalho. Vamos lá, né? Na quarta slide, né, nós temos lá o que é imersão na intraconsciencialidade. Ele faz justamente essa pergunta, né? E aí ele coloca a seguinte resposta: é você levar você mesmo, ou tudo que você é, significa, constitui, ou se preocupa quanto à sua própria evolutividade, para ser resolvido através do seu mental soma. E aí ele coloca um veículo bastante interessante, que é a mental somática. Então, desde o momento que o campo propicia essa limpeza que o professor Djalma colocou, há uma certa predominância desse veículo, da mental somática. Então, dentro do processo conscienciométrico, tanto é que o livro ele é desassediante. A conscienciometria ela é quase sinônimo de mental somática. Então, a gente vai batendo de novo em outras especialidades. Não é possível fazer conscienciometria sem mental soma. Né? Não dá para um indivíduo que não tem mental soma. Aí você vai perguntar, que indivíduo que não tem mental soma? Uma árvore, por exemplo. Então, uma árvore, o mental soma é quase inexistente. Né? Então, a árvore não pode fazer conscienciometria. Um animal, ele é muito esboçante. Então, o animal tem mais dificuldade de fazer conscienciometria. Então, à medida que a conscienciometria é uma coisa mais para os humanoides, tá certo? Para aqueles que já estão numa fase mais humanoide, segundo o pessoal do Star Trek aí, né? É uma fase, vai ter cara de lagarto, mas tem que ser humanoide. A capacidade de autoavaliação, ela é bem evoluída, né? É preciso de mecanismo, precisa de uma infraestrutura cerebral boa. Nós já somos privilegiados. Isso, e mexe com a cognição, né? Então, desde o momento que você mexe para entender, mexe com a memória, mexe com a forma de interpretação, de entendimento da pergunta, da sua situação. Então, isso tudo, ele mexe com a mental somática de uma forma bem esboçante. Vamos andar nas oficinas, senão daqui a pouco a gente não vai... Aí nós vamos entrar na primeira, né? Que é justamente na sexta-feira. Que é dia 6/11/2015. E aí nós vamos fazer o workshop do Confort da Consciência, tá? Como é a primeira sexta-feira do mês, nessa sexta-feira nós não vamos ter interlocução. Isso. Tá, porque a interlocução vai acontecer no dia 20 de novembro só. O pessoal já fica avisado aí dentro desse processo. Porque no dia 6 nós vamos estar todos ocupados na workshop da imersão conscienciométrica. Certo? Então, o que acontece? Só assim, para a gente definir aqui, que ele colocou aqui, né? Atividade conscienciométrica para discernir a conexão entre os traços, permitir a compreensão da influência do trafor, do trafar, associados no confort, identificar o traço faltante, lacuna no micro-universo consciencial, potencializador do trafor e neutralizador do trafar. Então, nós vamos trabalhar na sexta-feira justamente com os traços. Então, dentro desses traços, foi o que o professor Albert tinha colocado, vai gerar uma certa demanda, que vai ser aprofundado justamente nos dois campos, que tem dois campos, tanto no sábado quanto no domingo. Então, primeiro você levanta a sua necessidade, a sua prioridade evolutiva intraconsciencial. E depois disso, com esses dados, ele pode ser aprofundado dentro dos campos. Isso eu acho uma sequência bastante inteligente. Porque quando você cria esse confort, o seu trafor, o seu trafar e o seu trafal, você tem uma compreensão, isso fica muito mais evidente dentro do campo. Verdade. Essa técnica ela é muito rica, né? O confort que a gente chama, e colocar
um trafora, um trafar e um trafal interligados. Eles estão horizontais aí nessa causa e efeito das nossas manifestações. Isso aí ajuda muito mesmo. Isso aí é interessante pensar. Dá até para dar uns exemplos para o pessoal poder entender. Boa. Então, por exemplo, o que a gente faz? A gente analisa tudo nosso é baseado pelo trafora. Então você vai pensar num trafora. Aí que trafora que você tem? Eu tenho um trafora de liderança. Legal. Então, boto lá, liderança. Então, desde pequenininho tem uma tendência de liderança e tal, não sei o que lá. E é associado a esse trafora, que trafar que eu posso ter? A técnica aplicada não é essa que eu estou explicando, não. Existe uma técnica bem melhor do que essa para poder fazer, mas eu não vou explicar toda a técnica no dia. Mas eu vou explicar. Então eu tenho lá, tem um trafor de liderança. Associado a esse trafor de liderança, eu tenho um trafor de autoritarismo. Trafar de autoritarismo, obrigado. De autoritarismo. O que é isso? É o excesso na liderança, tá certo? Até agora você pegou um grupo grande. Agora coincidência. Então, vamos ver o trafal. Às vezes tem a liderança e autoritarismo. Agora aí, o que acontece? Como é que é o teu autoritarismo? Você vai estudar a liderança e o autoritarismo. Quer dizer, então, quando eu vou manifestar minha liderança, eu tenho que tomar cuidado que eu tenho um reboque que interfere na minha liderança. O que eu tenho que fazer para evitar que esse autoritarismo desqualifique a minha liderança? Tá certo? Aí, no meu caso, o trafal é a flexibilidade. Entendeu? Aí muita gente vai falar assim, pô, Djalma, mas você é muito flexível. Eu falo assim, não é que eu sou muito flexível, é porque eu me esforço dentro desse processo aqui. Isso ainda não é um trafor, mas à medida que você começar a se esforçar, as pessoas já vão começar ao seu redor a até dizer que você tem trafor de flexibilidade. Isso vai começar a diminuir o seu mecanismo de autoritarismo. Mas resolve instantaneamente? Não. Tanto é que, se eu estudar hoje, o meu autoritarismo como ele era há 20 anos atrás, ou há 30 anos atrás, ou há 40 anos atrás, chega, né? Mas como você fala assim, desde que eu nasci. Ou há 120 anos atrás, ou há 200 anos atrás. Veja bem, era um autoritarismo de um determinado jeito. Na medida que a vida e as vidas vieram aparecendo, esse autoritarismo mudou. Vem mudando, né? Há 2000 anos, no meu caso hoje de estudar, eu já tenho mais ou menos essa noção. Esse confort aqui é um trabalho de 2000 anos. Você vai perguntar assim, resolveu o seu autoritarismo? Ainda não quero deixar ninguém triste não. Ainda não resolveu o meu autoritarismo. Mas no caminho desse negócio, um monte de coisa foi se resolvendo, vem se resolvendo com as pessoas, com os ambientes, com as escolhas profissionais, com as interações, com o jeito de pensar seu e dos outros, amplamente, com as dificuldades planetárias. Então tudo isso tem uma relação. Olha só, nossa, pô, Djalma, você começou com o confort. O confort é uma coisa que vai longe. Esses três aqui, é um resumo dos meus últimos 2000 anos, se você quiser. Entendeu? A minha vida crítica ela está dentro da coluna do trafar. Certo? É um autoritarismo seríssimo, que reconhece uma liderança muito séria, historicamente falando. As pessoas até falam dessa personalidade que eu imagino que eu fui no passado lá, muito seriamente. E isso aqui, flexibilidade zero. Tem me dado muito trabalho e ainda não resolvi isso. Agora 2.300 anos. Então, é muita coisa. Agora é um exemplo bom didático, porque mostra, por exemplo, mesmo que você resolva lá a flexibilidade e o trafar, você não precisa perder a liderança. Não, às vezes perder a liderança. Isso, na verdade, é quase que impossível. Você não vai perder. Não vai perder. Mas o negócio em vidas, essa característica teve que ser mais obliterada ou menos obliterada em função do grau de manifestação do seu autoritarismo. E você mesmo vai pensar sobre isso. Qual é o remédio? Isso é como assim que faz no curso intermissivo. Qual é o remédio que você acha que você vai fazer? Você tem uma tremenda liderança, mas se você continuar com esse autoritarismo, a gente vai ter que conter um pouquinho o teu pitbull, porque, senão essa habilidade aqui tua, dessa força de pitbull,
ela não vai poder aparecer. Então, segura um pouquinho o pitbull, então bota o pitbull num lugar mais contido, bota numa vidraçaria ou num corpo de mulher. Bota num corpo de mulher, faz ele nascer mulher umas 20 anos, umas 20 vezes seguidas, que é o que deve ter acontecido comigo, tá certo? E aí você começa, o pitbull vai ficando mais manso, aí o pitbull vai ficando mais, assim, o corpo feminino ajuda isso. O corpo feminino e as funções femininas ajudam a esse processo. Isso é bastante interessante, professor. Ele colocou o confort dele, né? Que é liderança, autoritarismo e flexibilidade. Esse confort, dentro do curso de imersão, vocês também vão ter. Então, isso é uma prévia de trabalho para os próximos dias, que isso vai acontecer depois no sábado e domingo com os campos. Então, você levanta a demanda e depois se predispõe à experiência parapsíquica. Vocês já vão fazer assim uns 10, 15 confort tranquilamente. Eu tenho muito mais do que isso, eu só dei um exemplo aqui talvez do mais assim, que é fácil de entender também. Vamos lá, então, passando para o próximo. Aí o dia seguinte. O dia seguinte, que aí é sábado, né? Nós temos a questão do campo. E depois ele tem, logo em seguida, depois do campo, né? Conceição médica, tem o workshop do confort holossomático, que é a análise dos veículos de manifestação da consciência. Ele colocou lá, né? Atividade conscienciométrica para ampliar a autocognição holossomática a partir da auto- e heteroanálise com finalidade interassistencial. Então, quando você pega a questão do seu confort, trafar e trafal, você tem esse conjunto de situação, como é que isso manifesta dentro do seu holossoma? Isso é muito importante, porque a gente vai mudando, por exemplo, pegando aquele professor de Djalma, por exemplo, houve uma graduação, de uma vida para outra, talvez, o autoritarismo dele era um processo mais veemente na comunicação, na fala, mas pode ser que em outras vidas ele passou isso na energia. Veja, é uma sutilização, mas não continua autoritário. Exatamente. Então, o autoritarismo, ele usou um outro veículo de manifestação para exercer o autoritarismo do mesmo jeito. Então, às vezes, é um modo de pensar. Veja, ele antes era uma coisa mais ostensiva. Hoje ela está mais sutilizada, mais camuflada. E isso envolve justamente o holossoma. Quando você analisa os seus veículos, você vê a fatuística da sua manifestação. O veículo de manifestação é, na realidade, a manifestação da consciência. Não é a consciência em si, é uma pegada muito grande. Essa pegada é o que dá para a gente analisar lá do CSI. Se você conseguir pegar e analisar as suas manifestações holossomáticas, você vai ter as evidências que corroboram e reforçam o entendimento do seu confort. Né? E você vai começar a entender como é que isso evolui. Porque à medida que você vai mexendo e fazendo recim, realmente, ressexes é quando você muda a sua vida. Você muda de cidade, muda de mulher, muda de carro, muda de emprego, ou resolve fazer dieta, isso é recim, isso é ressexo. Ou você resolve fazer exercício, tudo ressexo, é tudo atividade externa. Quando você resolve parar de pensar mal, é recim. Então todas as ações que têm relação com a sua intraconsciencialidade é recim. A ressexo ajuda a recim. E a recim ajuda a ressexo. Então o processo é de mão dupla. Isso aí mostra o efeito da sua recim. Entendeu? Confort, ele mostra o efeito da sua recim. Só um detalhe que está aí, a última palavra, interassistencial, quando a gente começa a mexer nesse negócio, chega lá na recim, e quem passa muito no Consciência Cobaia vê isso, a gente começa a esbarrar no nosso grupo, né? Nas nossas relações, nas nossas conexões intrafísicas e extrafísicas. E aí tem essa repercussão. Por isso que essa organização aqui do curso eu achei muito inteligente. A gente mexe na sexta-feira, com os traços, cria alguma coisa, você já vai dormir uma noite e depois na manhã seguinte já vai direto para o campo. E o campo mexe no seu holossoma. No holossoma. Ele ativa o seu holossoma e o seu mental soma. E predispõe você a fazer sua análise holossomática. Exatamente.
Nesse seu Confor eu tenho um bem parecido. O primeiro e o segundo item são iguais. Liderança e autoritarismo. Aí tem outra fala, se não me engano, no meu último cobaia era na linha de autoafeto, alguma coisa. Esse tipo de Confor, ele relaciona com muita gente. Você Sim. também... eu acho que... Eles são companheiros, na verdade, que não Já podem que o cara deixar- não falou, Não ele aproveitou e já falou pra ele. Isso aqui é amigo, rapaz. O amigo é assim. Pra que inimigo? E eu não tenho nem pra onde correr. Não dá pra correr. Aqui ele tá travado, entendeu? Não tem como sair, não. Vamos lá então, gente. Vamos passar então pro próximo. Que acho que isso vai acontecer, acho que à noite. Deixa eu ver aqui. No sábado tem atividade Acho à que é esse noite, daí né? já. Você tem que pegar outra. Esse é a 6. É o 6. Pega o 7. Porque no sábado tem dois, Tem né? dois. Tem de manhã e tem Ah, à tem tarde e tarde e noite. de noite. Aí de noite, antes de dormir, o cara vai fazer o workshop da homeostática pilodiagnóstica. Esse workshop é... Esse negócio foi uma grande sacada, né, do curso. A homeostática, o autodiagnóstico, o entendimento do processo tem um efeito saudável, homeostático. Ele tem um efeito que na realidade ele é terapêutico, mas ele não é bem terapêutico só. Ele é profilático. Mas ele traz um alívio, uma Traz, espécie, é um ele negócio traz interessante. uma catarse. Tem aquela melhora. É verdade. É um alívio, você deixa alguma coisa para trás. Um negócio muito interessante. Uma coisa que eu vejo bastante interessante é com isso. E é isso que melhora a memória também. Porque, assim, Faz a limpa memória, tudo, aí a memória vai ajudar. Um veículo muito importante nessa homeostática é justamente a mental somática. Você ter o autodiscernimento da sua condição não traz sofrimento. Você enxergar aquilo com o seu mental soma, ele não faz drama. Então, por isso que o professor Albert está colocando que dá um alívio, porque você está vendo aquilo com um veículo mais sofisticado da sua manifestação, que é justamente a mental somática. Esse efeito é parecido com o do exame. Vamos lá que você está com uma dor no estômago. Aí você vai, aí tem 500 hipóteses e você está naquela apreensão. Aí você faz um exame, não é nenhuma dessas 10, é essa aqui. Aí você pronto, você já sabe. Aí o negócio toma uma direção. Mesmo que seja a pior hipótese. A pior hipótese que seja a verdadeira. Você já se assentou naquilo ali. A cognição traz esse alívio. Sim. E quanto mais, tem aquele ditado, né? Melhor uma verdade, mesmo que seja ruim, do que uma mentira doce. Para que serve? E uma coisa importante disso daí é assim, gente, a gente saber ter mais consciência da nossa FEP. O que é ter consciência da FEP? Que aí tem essa palavra FEP, essa palavrinha, para mim, ela é fundamental nesse workshop. É isso, mais ou menos isso que eu acabei de falar aqui. Eu falei a vocês, 2.300 anos e tal. Isso é minha FEP. Vamos dizer assim, minha conta corrente holocármica e o que eu vim fazendo dentro da minha conta corrente. De que maneira que eu mexi com isso. Então, quando a gente consegue se autodiagnosticar melhor, a gente consegue ter uma visão mais clara da nossa ficha evolutiva. Do tamanho do estrago, do tamanho do que a gente fez de bom, mais ou menos, tá certo? Isso dá uma noção e uma tranquilidade em relação em que ponto que eu estou dentro da minha caminhada. Isso dá um alívio, dá ao mesmo tempo uma motivação para aquilo que a gente vai fazer. É um efeito parecido com o efeito que a gente teve no curso intermissivo. O efeito do curso intermissivo é muito isso. Os evoluciólogos, os serenões se reuniram conosco e nos ajudaram a dar uma visão de conjunto das consequências das nossas ações do ponto de vista holocármico, e isso posicionou a gente em relação àquilo ali, já com os objetivos de curto, médio e longo prazo. Entendeu? Então, dentro desse aspecto, você se ajusta, e aí diz assim, não, a curto prazo eu preciso fazer logo isso, como disse muito bem a Helena, para corrigir a minha rota. Porque assim, o que eu preciso fazer a curto prazo? Em geral, como diz a Helena, eu corrigir rota. Porque se a rota está um pouquinho desviada, se eu continuar naquele caminho, eu falei, caraca, eu vou me afastar mais do objetivo principal aqui.
então eu preciso ajustar. Aí você faz o ajuste de rota. O ajuste de rota, ele tem duas coisas, ressex e recim. Correção de rota, às vezes, demanda uma ruptura com determinados holopensenes, mudança de vida, tá certo? Uma ruptura com determinadas companhias e amizades e um reposicionamento em relação a tudo isso. E uma coisa que eu achei importante, que você colocou e veio para mim assim sério, é que, por exemplo, assim, a mudança de correção de rota, né? Quando na intraconsciencialidade você tem um posicionamento interno, isso vai interferir justamente no que está em torno de você. E aí você começa a ver que tem uma diferença, porque você mudou a sua rota. Você buscou um processo mais evolutivo. Então isso começa a criar uma distância com as pessoas que não têm essa mesma rota, que é uma rota evolutiva. O quando que você coloca essa rota mais evolutiva dentro da sua ficha evolutiva. Então quando você coloca isso, você começa a distanciar as pessoas, mas as pessoas não procuram mais, não querem. Por quê? Você mudou a sua rota. Você colocou um ponteiro, né? Aí vem a questão junto com a Apex, né? Que é justamente a bússola, o processo o processo da bússola. E tem que prestar atenção com a rota para não eructar. Você vai explicar isso? Eu vou falar Então, mas eu vou explicar. É porque eructação é arroto, ou arrotar é eructar. Então, quando a gente fala assim, rota, as pessoas podem entender mal. Então, preste atenção, não estamos falando de eructação. É outra rota, né? É outra rota, não a rota, hein, gente? Eu ia falar outra coisa, eu não sei se o pessoal tem uma coisa que o professor Djalma está falando, eu acho muito sério, eu não sei se todo mundo te conhece para entender uma coisa que acontece. Quando você está entendendo o passado, você falou ali de 2.300 anos, a pessoa olha para trás e o exemplo que o professor Djalma está dando é o modo que ele está olhando para trás, ele não está se desesperando, independente do diagnóstico. Esse negócio, para mim, é a grande chave do processo. Inclusive para o processo da desperticidade. Porque a gente fez besteira. Se a gente fica naquela apreensão, é como se a gente não quer diagnosticar, não quero ver que eu fiz besteira. Mas esse olhar e esse exemplo que ele está dando, não, eu olhei, vi aquilo ali, mas eu sei olhar desdramatizadamente. Mais ou menos isso. Essa que é a grande sacada, porque agora já foi mesmo, mas se fica aquele negócio criptografado no nosso holossoma, aquilo fica atrapalhando, atravancando a gente. Olha o que ele falou, se fica criptografado no nosso holossoma, aquilo é um incômodo, um tropeço, vamos dizer assim, um elemento que reduz a nossa manifestação. Reduz. São dois problemas. Um é que você já fez. É um travão, vira um travão. Vira um travão. Eu não cheguei em 2.300 anos, não, mas dá pra... Não, mas você tá lá também. Eu acho que daqui a pouco não vou te enganar, não, você tava por lá. Tava na mesma sequência também ou não? Nós vamos acabar tendo retrocognição nesse negócio. Eu tô perigo colocar. Eu acho que você é meio velho também. Você não quer que é todo mundo amigo, né? Um bota o outro no fogo assim rapidinho, né? Alguns milênios. Alguns milênios, com certeza. Vamos lá, então deixa eu passar então para o próximo. Aí já está falando mais a questão do campo, né? O campo bioenergético, agrostométrico, sábado de manhã, domingo de manhã. Nós vamos ter, na verdade, 4 epicons, tá? Então vai ficar, por exemplo, a dupla Luiz Gonçalves e a Lilian, que vai fazer um processo mais de psicofonia e o processo de energia, e o Epicom Moacir e Everaldo, que vai estar trabalhando mais com o processo da megafonização. Perfeito. Então nós temos 2 campos simultaneamente acontecendo, com trabalhos distintos dos 4 Epicons. É impressionante essa organização, né? Eu não lembro como é que foi, como é que vai ser organizado, mas é mais ou menos um em cada canto ali, né? O pessoal vai passar por vários, vai passar, e o pessoal vai organizar de uma maneira que você consiga cobrir todas as estações, vamos dizer assim, todos os subcampos do campo. Agora, 4 Epicon
Quatro epicões é um negócio. Nós estamos bem servidos. Não, eu não 4 vejo... epicões e uma equipe grande de conscienciômetros. Não, eu acho que deve ter quase uns 20 conscienciômetros. E o que eu vejo assim, que é a coisa que é muito inteligente é que você vai para psicofonia, na verdade, descobre algumas coisas que tem que trabalhar, depois vai para megafonização. Ou vice-versa. Ou você vai para a megafonização, sai bem alegre e você recebe as notícias. Então, fresquinhas do é muito interessante porque você sabe aquela coisa do morde e assopra, tem as duas coisas. Você sabe da coisa, desamatiza, mas ainda sai do megafonização. É mental somático. Impactoterapia é intra-impactoterapia, não é intero-impactoterapia. Entendeu? É uma coisa assim que, quando chega no seu micro-universo, reverbera internamente. Dá uma implosão holossomática a seu favor. Você... Nossa, eureka! Tudo vai ser usado a seu eureka, favor. Tudo é a seu favor. Tudo a seu favor. Tudo que você disser vai ser usado a seu favor. Cuidado, tudo que você disser pode ser usado a seu favor. Mas esse é um efeito, a gente brinca, a gente vê isso nos conscienciômetros, né? O feedback mesmo de um Trafar, um Atares, e a pessoa recebendo bem aquilo, que há 5 anos atrás eu não era assim. Isso é o que o conscienciômetro ali é para todos os psicobais quando entram. Você tem o direito de permanecer calado, mas tudo que você disser poderá ser usado a seu favor. A seu favor. É uma cláusula. É uma cláusula que a gente lê quando a pessoa chega no conscienciobal. É muita desdramatização, né? É isso aí. E isso é muito positivo, isso é muito interessante. Vamos passar para o próximo? Você que é o piloto aí. Então. Aí nós temos as questões das inscrições, né? Então aí nós temos as informações para vocês. Vocês podem estar fazendo a inscrição pelo site nosso, né? www.conscius.org.br. Todo mundo sabe que já entrou no site. Isso. Então dá para fazer inscrição por ali tranquilamente. É o pessoal da... Ou pode vir pessoalmente, se estiver aqui em Foz, não tem ninguém, não, acho que não tem ninguém que está nos ouvindo aí em Foz. Tem a Áurea só, pode fazer a inscrição aqui. Verdade. Isso. Então o pessoal que esteja aqui, dá para fazer aqui. Na sede da Conscius, no CNM, tem os horários de funcionamento. Nós temos uma secretária que tem um vínculo, né? Um duplo vínculo, né? com a Conscius. E aí tem as informações também por telefone e pelo nosso e-mail, né? Da Conscius. E-mail da Conscius. Interesse em saber mais coisa. Ou souber de querer mais informação, alguma coisa específica. Desse tipo. Aí tem o acesso todo para vocês estarem se envolvendo. Se outras pessoas quiserem também, depende da localidade onde vocês estão. Helena perguntou se vai passar pelos 4 campos. Sim. Todo mundo passa pelos 4 epicões. Tá? Você vai passar 2 no sábado e 2 no domingo. É isso aí. Passa por todos os campos. O próximo EAD? O próximo EAD vai ser a partir de novembro. Tá? Então nós vamos começar a terminar, até novembro a gente termina o EAD 6, né? E nós vamos começar o EAD 7, ainda nesse ano ainda, tá? Em meados no mês de novembro nós vamos estar já começando. Logo depois da imersão em conscienciometria tem o EAD. Tem o EAD que nós vamos já iniciar. Tem pré-requisito, professor? Para o EAD não tem o pré-requisito. A questão é a pessoa se disponibilizar, né? Nós também podemos usar os mesmos recursos aqui para poder estar em contato com a gente. E aí começar. Em 6 meses você responder o conscienciograma, apresentar o seu gráfico, né? Tanto é que nessa turma agora nós temos a nossa última aula e já vamos começar já na semana que vem já o processo da análise de gráfico. Então está praticamente terminando, tem só 26 aulas, né? Dentro de 6 meses. E o EAD 6 vai de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, por aí, abril ou maio, porque vai ter uns períodos também de às vezes... no fim do ano sempre tem um período de parada. De parada. E às vezes o EAD pode parar ou não. Ou não. Às vezes nós já tivemos EAD aqui na véspera de Natal, mas aí vai depender da turma e dos professores.
mas olha, a Helena está lembrando aqui que no dia 29 de novembro é a data prevista para início e as inscrições já estão abertas, gente. Olha, o EAD, a gente participou do EAD durante 5 versões do curso e realmente é um dos cursos mais interessantes da Conscius, eu diria a vocês, pela dinâmica que acontece com essa turma, e vamos dizer, essa turma espalhada. Na verdade, eu participei de 7 EADs, 5 em português e 2 em inglês agora. São 7. São 7. Tem 2 turmas em inglês. Provavelmente, se tiver mais alguma turma em inglês, a gente vai participar também. E em breve vamos começar umas turmas em espanhol também. Mas assim, eu acho muito interessante por causa dessa dispersão geográfica e ao mesmo tempo essa sincronia evolutiva que todos vivemos com as páginas do Conscienciograma, com todos, inclusive os professores, tá certo? E esse desenrolar do curso é muito rico em termos de assistência pessoal, grupal, do grupo evolutivo, grupo kármica. Realmente eu recomendo. O EAD esse curso foi uma ideia do professor Albert, tá certo? Que eu acho que foi uma das ideias mais sérias que a gente já teve nos últimos tempos, sabe? O Conscienciograma sem drama. Eu dei a ideia do nome, mas o projeto ele existia na Conscius aí desde o início, tinha um planejamento de fazer... O fazer professor está baixando a boca, está diminuindo a câmera, não, a ideia foi dele. Aquela coisa, mineiro, na verdade. Não, a ideia foi dele, tá bom? É isso aí, eu achei que foi muito bom, realmente, e para mim a experiência foi muito, muito rica, tem sido muito rica, eu acho que os alunos também. A grande vantagem do EAD é poder interagir com as pessoas que estão mais longe, né? Aí estou vendo uma bandeirinha da Alemanha, dos Estados Unidos, isso seria difícil em outras condições. E tinha até ainda agora, tinha uma da Austrália também, mas eu acho que ficou muito tarde para ele lá. É o Fernandes, né? Essa altura lá deve ser... deve estar mais... Não, o Fernandes deve ter ido trabalhar também, eu acho que já está, essa altura lá já é 9 horas da manhã, segunda-feira. Tá certo? Segunda também não, né? Hoje é sexta. Hoje é sexta. Sábado. Ele está pensando no EAD. Estou pensando no EAD de domingo. Desculpe, realmente entrei no modo EAD aqui. É verdade. Então, trasladei para a segunda. Isso é importante, né? O EAD 7, então eu estou indo para 7 também. 7. Verdade. Isso, estou indo para 7 também. E é muito importante isso, porque é uma aproximação do pessoal que está fora. Então é um contato com o livro, é um contato com uma especialidade, que é a conscienciometria. Então é um trabalho que pode trazer muitas vantagens, principalmente o processo de recim, né? Em termos de planejamento de recim. O que eu tenho que melhorar, o que eu tenho que fazer, e responder o conscienciograma é muito... importante no processo evolutivo e gratificante. Para quem participa, para quem está ali junto, nós damos todo o apoio. Geralmente são 3 a 4 professores. Nós temos equipe de suporte, por exemplo, a Helena que está colocando algumas questões de contato, quando começa um pessoal... Acho que a Rosíris também é suporte. Isso, suporte, a Maria Lúcia também que está aqui. Maria Lúcia está aí, hoje está de suporte. Também. Isso, então esse pessoal, o EAD dele é composto por uma equipe grande, não só de professores, mas como pessoas também de suporte. Tem que mandar senha, mandar uma série de coisas para as pessoas poderem entrar. Então isso tudo é importante no desenvolvimento da consciência, e aí nós vamos começar agora já em novembro, e quem quiser ou conhecer alguma pessoa ou está dentro de um centro educacional, né, da Conscienciologia em qualquer parte do país ou do Brasil inteiro, fica à disposição. Quem não puder vir até a Paulinópolis, o EAD é uma solução interessante. Quem puder vir, eu espero vocês no dia 6 ou no dia 5, que é melhor, né? Se chegar em cima do dia 6 pode ser um pouquinho cansativo. E quem puder fazer os dois... quem puder fazer os dois vem também. Aqui já faz inscrição presencialmente. Presencialmente. Já faz, né, as duas coisas, né? Exatamente. Lembrar que o hotel vai cobrar o mesmo valor para quem chegar cedo e quem ficar depois do curso. Então, pode trazer a família, etc. Trazendo um feriadão. Então, você pode trazer a família para fazer um feriadão. Boa ideia.
Boa ideia. Você é o mesmo preço da hospedagem que é dada para o curso. Se você quiser estender um pouco a hospedagem, é possível de estender com o mesmo valor, que é um valor melhor, né, da hospedagem, para os outros dias que você queira ficar. Então, se você trouxer a família para participar do curso, ou mesmo que a família venha para passear enquanto você está fazendo o curso, também é uma outra possibilidade, tá certo? Você pode ficar um pouco mais, chegar um pouco mais cedo e sair um pouco depois, se você tiver essa disponibilidade, e a família também. É uma boa ideia, muito bom. Bom, um outro aspecto que é importante é colocar a próxima interlocução, né? Então, a próxima interlocução vai ser no dia 20/11/2015, então fica aberto a todos aqui. Nós temos interlocução todo mês, tá? Não vamos ter na primeira semana a interlocução justamente porque tem justamente a imersão no dia 6 e 8 de novembro. Então, a interlocução vai ser no dia 20/11/2015. E qual que é A temática é sobre o conscienciograma. Então, vai falar sobre justamente essa ferramenta que nós temos. Então, vai ter um debate sobre isso. Vai ter uma interlocução do conscienciograma no dia 20 e o conscienciograma sem drama começa no dia 29. Então, a pessoa já pode vir do curso de 6 a 8, aí mergulha no conscienciograma no dia 20 e no dia 29... E já começa o EAD, então já faz um link. Isso aí dá um impulso bom na pessoa, estilinga a pessoa no processo conscienciométrico. O mês de novembro tá bombando, né? É o mês 11. É o mês 11. Vai ter o curso de campo, a interlocução e o EAD. A introdução fica disponibilizada em vídeo, é gravado, né? Todos os processos é gravado, depois disponibilizado na nossa página, né? Sim. Então isso é uma coisa que as pessoas depois podem ver, rever, e isso é muito importante, né? Essa participação de vocês e ter essa disponibilidade para isso, porque às vezes a pessoa está numa localidade que às vezes tem poucas atividades da consciologia e saber do processo da interlocução, saber que isso é uma forma de estar conectado com os assuntos da conscienciometria, mas da consciologia como um todo, né? Nós temos o privilégio de estar aqui, né, no vulcro de várias ICs, de várias linhas de conhecimento, a coisa, né, borbulhando aqui em termos de conhecimento, e aí ter esse contato é importante. Às vezes a pessoa distante, ele perde um pouquinho esse contato. Inclusive, quem quiser vir também, qual é o próximo Conscienciobaia? É dia 9/10, que é a semana que vem, né, o Conscienciobaia. Próxima sexta-feira. A próxima sexta-feira. Então nós temos todas segundas, sexta-feiras, nós temos uma vez por mês também o Conscienciobaia. Então temos o dia 9/10, que é semana que vem, tá? E no mês de novembro provavelmente tem outro. Tem outro que provavelmente deve ser na segunda semana, que deve ser, se é dia 7? 13/11. Quer dizer, na sequência do curso. Quem quiser emendar, pegar o embalo. Quem quiser pegar uma semana aí, já dá para fazer um Conscienciobaia na sequência. Em 5 dias depois do curso já... Então nós temos dia 6 o curso, nós temos dia 13 Conscienciobaia, depois dia 20 interlocução, 29 EAD. Pronto, ele junta um pacote bacana. Um pacote bacana no mês de novembro. É isso aí. Agora quem vem de fora ajuda muito, porque enriquece o nosso processo aqui. A gente aprende muito com essa turma que vem de fora. Verdade. Né? As interações, ainda mais quem vem do estrangeiro. A gente sempre aprende e a gente vê no cobaia, né? Uma cobaia é sempre, todo mundo que está ali envolvido é cobaia junto. A gente tem muita coisa parecida, né? Semelhante. Então a pessoa vir cá, ela vai estar ajudando a gente até a nos entender melhor, né? Sim. De modo que a gente reforça aí o convite para vocês aparecerem aí, 6 a 8 de novembro. So Heidi, how was it for you in Portuguese all this time? I expected you to have some doubts, but it seems you either understood everything or nothing at all. So if you have any kind of doubt, please, you can manifest yourself, and we'll in those few moments, few minutes, we can dedicate to you if you like. Nós temos aí 5 minutos, gente. Se quiserem fazer alguma pergunta específica de tudo que a gente colocou aqui, ou alguma coisa que vocês queiram ter uma curiosidade em alguma coisa, fique
a vontade para isso. A Nilsa fala português? Essa tá lá na fala, tá ali. A Nilsa fala. Porta, o Westfalen, ela fala. É Alemanha. Alemanha. Só a Heidi. Só a Heidi ou Heidi. Heidi. Mas ela entende português? That's a good question. Tá fazendo um exercício provavelmente. É isso aí, muito pessoal. Bom. Muito bom. É isso aí. Então a gente prazer, a oportunidade que da gente estar aqui junto, né? É uma grande. I didn't understand some of it. That's good. I'm glad you did so. So you're getting prepared to come over to Brazil and get some more information in Portuguese, right? That's very good. You're getting ready to come. So if you like to come in the immersion as well, we might have someone, a couple of us, as you know, we have myself, Jeffrey, Humberto, we have lots of people that can help you out with the translation on top of the immersion in case you're interested in coming over. Pelo menos welcome us. You'll be very welcome. Yes. Bom, gente, eu queria agradecer a presença de vocês. Nós estamos aqui encerrando. Foi um prazer, uma satisfação muito grande estar com meus colegas milenares e com vocês também. Verdade. Com esse trabalho. Muito obrigado pela presença e pela oportunidade, gente. Até a próxima. Vamos em frente. Também agradeço, desejo uma boa noite aí a todos e aguardamos vocês aí no curso. See you later, Heidi. Nice to see you. I have to learn Portuguese. And we have to learn English. Yes. Nós não, né? Vocês já sabem. Boa noite, pessoal.